Vamos falar sobre o livro A Formação do Antigo Testamento, de Rolf Rendorf, e a gente vai pegar um pouquinho sobre a colaboração que ele dá para compartilhar com a gente, né, a elaboração desses 5 livros, ou 5 rolos. As grandes exposições abrangentes da história do povo de Israel que encontramos no Antigo Testamento cresceram aos poucos a partir da junção de elementos menores e mínimos. E aí ele até diz, né, que o caminho que conduz até a forma atual ainda pode ser delineado de forma nítida em algumas passagens. O primeiro complexo maior é formado pelos 5 livros de Moisés, denominados Pentateuco. Tratam primeiramente da história dos primórdios da humanidade. Segue-se a história dos patriarcas, que forma o prelúdio da história do povo propriamente dita. Desta história nos falam os livros seguintes. Uma primeira parte decisiva abrange o tempo desde a saída do Egito até a entrada na Terra Prometida. Com este último tema, a exposição já passa para o livro de Josué. Por esta razão, costuma-se juntar frequentemente os primeiros 6 livros do Antigo Testamento sob a designação Hexateuco. Já falamos isso, tanto com o Ernest Schmidt, quanto também com o Cláudio Francisco. E aí, estes acontecimentos, a partir da saída do Egito até a conquista da Terra Prometida, formavam desde os tempos mais remotos o conteúdo capital da confissão que testifica os atos salvíficos de Deus com o seu povo. Isso se expressa em alguns textos que recitam esses acontecimentos em forma de uma confissão de fé, de um credo. Em Deuteronômio 26, versículos 5 a 9, é recitada uma confissão destas, por ocasião da oferta dos primeiros frutos da terra prometida, como temos registrado aqui. Deuteronômio 6, 21 a 23, apresenta um resumo semelhante, também em forma de credo, destinado à instrução da geração seguinte. Igualmente, temos o grande discurso em Josué 24. É uma confissão dessas, porém formulada como fala de Deus dirigida às tribos congregadas. Este credo é, por assim dizer, a célula-mãe da grande obra que temos hoje na forma do Pentateuco ou Hexateuco. Formou o guia, ou seja, você percebe que para Rendorf, o que a gente conhece como Pentateuco vem a partir desse miolo de Deuteronômio. Está claro aqui que esse é o ponto de vista dele. Perceberam ou não? Então, seguindo, formou o guia que fez convergir num todo textos tão diferentes como os do Pentateuco. Os grandes temas, como o êxodo do Egito, a migração no deserto sob liderança divina e a entrada na Terra Prometida, se encontram de forma embrionária neste credo. Foram desenvolvidos através de numerosas tradições vivas em Israel, de maneira tal que se formou um tema grande, uma grande exposição contínua. Então, como ele falou, de um credo resumido, falando sobre a trajetória do povo, acabou-se coligindo várias tradições em torno daquilo ali que acabou formando os 5 livros de Moisés, de acordo com o Rendorf. E aí a aliança declarada entre Deus e o povo no Monte Sinai formou originalmente o conteúdo de uma tradição especial. Os exemplos de credo acima citados não a mencionam. Esta tradição tinha, no entanto, seu lugar na festa da renovação da aliança, durante a qual também era proclamado o direito divino apodítico. Daí chegou a ser inserida uma exposição global da história, desde o êxodo do Egito até a conquista da terra de Canaã, formando sua parte central em Êxodo 19 e Números 10. O antigo credo, que está em Deuteronômio 26, 5, já fazia uma breve alusão à história dos patriarcas,
que foi desenvolvida por Josué, capítulo 24, versículos de 2 a 4. Também neste caso, múltiplas tradições transformaram uma apresentação coesa que foi colocada como fundamento no início da história da eleição do povo de Israel por parte de Deus. Deixa eu ver aqui. Esta história particular de Israel, porém, sobressai da história geral da humanidade. Por isso, a história dos primórdios foi anteposta a tudo mais. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Só um instante. Estou querendo achar um negócio. Não achei. Estava querendo achar minha Bíblia aqui no celular. E aí, se alguém achar aí Deuteronômio 26:5, guarda aí para o final desse vídeo. E a 26:5, Deuteronômio 26:5. Esta história particular de Israel, porém, sobressai da história geral da humanidade. Por isso, a história dos primórdios foi anteposta a tudo mais. Essa disposição mostra que todo este grandioso esboço daí resultante não pode ser simplesmente o produto casual de um processo anônimo de crescimento, mas é uma obra moldada por pensamentos teológicos bem determinados. Sobre este ponto de vista, é preciso falar mais detalhadamente. Então, tem possibilidade de ler aí Deuteronômio 26:5? Então testificarás perante o Senhor, teu Deus, e dirás: Arameu preste a perecer, foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Então, por exemplo, nós observamos, né, que ali está o quê? Está tipo um resumo de como começou. Começa com o arameu e termina com a nação. Daí onde o Rendtorff entende que o Pentateuco ele é construído, como é que eu posso dizer? Desculpa a expressão que eu vou usar, mas ele é construído de trás para frente. E não necessariamente naquela caminhada de assim, os textos vão se sobrepondo, camada sobre camada, até chegar na redação tal. Mas ele entende que desse ponto aqui, a gente olha para trás e de acordo com o resumo que a gente tem, a gente vai juntando as tradições existentes para formar toda a coxa de retalho e aqueles retalhos virarem um único cobertor. Deu para entender? E aí vamos continuar aqui com o texto dele. Bem, de acordo com Gênesis de 1 a 11, nós temos aqui a história dos primórdios, é apresentada como história do pecado progressivo. Após a queda do ser humano, né, que a gente vê lá em capítulo 3, segue-se o fratricídio de Caim. Fratricídio deu para perceber, né? Um irmão matando um irmão. E aí, parricídio é matar os pais, homicídio, matar homem, feminicídio, essa eu não conhecia, né? Que é matar a mulher, porque é a mulher, e vamos lá. E aí, infanticídio, matar a criança. Então, botou sídio na parada, né? E aí, seguindo. Em relação a progressividade do pecado, né? A queda do ser humano, o fratricídio de Caim. Depois se afirma que a maldade dos seres humanos se havia multiplicado a tal ponto que o Senhor se arrependeu de tê-los criado. Afinal, a Torre de Babel é uma nova rebelião dos seres humanos contra Deus. E aí isso aí já é no capítulo 11. A resposta de Deus ao pecado humano é castigo. A expulsão do ser humano do jardim do Éden, a maldição de Caim, o dilúvio, a dispersão da humanidade. Mas com isso ainda não é mencionado o decisivo,
A par da ação punitiva de Deus, sempre há uma ação preservadora de Deus. A expulsão do Jardim do Éden não significa extermínio completo dos seres humanos. Pelo contrário, Deus até os veste. Observe que quando eles se vestem com a folha de figueira, é um material que não os protege. Quando Deus os veste com aquela pele de animal, já é uma roupa que lhes protege. E até prefigura um sacrifício, né? Porque assim, parece que um animal precisa morrer, né? Um inocente precisa morrer para que o culpado receba proteção e se vista. E aí, nesse caso, a gente, por exemplo, observa, né, que... Deixa eu ver aqui... Isso, a questão do sinal de proteção de Deus para que o não ferisse, né? Deus até os veste. O homicida Caim recebe um sinal de proteção para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse, ou seja, quem o visse, opa, esse é o cara que está proibido de a gente matar, né? Sinal que assim, haveria uma tradição posteriormente de, olha, não mate um cara que está com sinal tal. E aí que até alguns dizem que o sinal de Caim é porque Caim era negro, esse era o sinal de Caim. E aí nesse caso, continuando, Noé é salvo do dilúvio, e após o dilúvio, Deus se compromete a conservar a ordem da natureza. Também após a edificação da Torre de Babel, a dispersão da humanidade não é a última palavra, mas Deus escolhe para si, dentre ela, um indivíduo, Abraão, para realizar com ele seu plano. Deste modo, se estabelece a conexão entre a história dos primórdios e a história dos patriarcas. Então, verifica, José alinha a história dos patriarcas com a história do povo de Israel, né? E Abraão, ele une a história dos primórdios com a história dos patriarcas. E aí, continuando aqui, se até essa altura o fio condutor foi a graça de Deus, que apesar de pecado e castigo continua tendo a última palavra, tematiza-se agora na história de Abraão, a promessa divina. A Abraão é dada a promessa de descendência, de posse da terra e de bênção, mas imediatamente depois Abraão põe a perigo tudo isso ao abandonar Sara, sua esposa, ao faraó. A seguir, cai no extremo oposto, quando a promessa parece não se cumprir, porque Sara é estéril, tenta obter por outra via o herdeiro, né? Deus, porém, cumpre sua promessa conforme seu propósito através de Isaac, o filho de Sara. A história de Jacó e de José trata-se de modo diverso de como Deus dirige as pessoas, apesar da culpa e indignidade do próprio portador da promessa, Jacó, ou apesar das más intenções de outras pessoas, José. Em ambos os casos, isso se expressa de forma quase programática em Gênesis 32, do versículos 10 a 13, na oração de Jacó, e em Gênesis 50, 20, na palavra de José. Quem pode ler aí Gênesis 50, 20? Gênesis 50, versículo 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, aí você percebe a história de redenção, a história de resgate, a história de eleição, e aquela ideia, Deus não tem o culpado por inocente, mas o mesmo Deus que é justo é um Deus misericordioso e um Deus amoroso. Seguindo, as ideias teológicas, as diretrizes que tanto na história dos primórdios como na história dos patriarcas claramente sobressaem em Gênesis, permitem a conclusão de que seu autor juntou as diversas tradições de maneira bem planejada. Esse autor é chamado de javista. Ele pensa parecido com Schmitt, né? E discorda de Clyde Francisco. De javista,
Esta denominação é motivada pelo fato de que ele sempre usa em sua exposição o nome hebraico de Deus, Javé, na versão de João Ferreira de Almeida, traduzida por O Senhor. Ele é o teólogo mais antigo por nós conhecido no Israel primitivo. Provavelmente vivia nos tempos do rei Salomão, quer dizer, por volta do século X a.C. Além do javista, ainda outros autores contribuíram para a composição atual das narrações do Pentateuco. Pouco mais recente é o eloísta. Para designar Deus, ele usa uma palavra, Elohim, que significa simplesmente Deus, enquanto que Javé é o nome próprio que distingue o Deus de Israel dos outros deuses. Do eloísta não se conservou uma obra completa, nem sem omissões, pelo contrário, sua contribuição consiste muitas vezes em suplementos acrescentados à obra javista. A gente já falou isso lá atrás sobre javista e eloísta. E aí, especificamente, típicos para tal fato são os capítulos 20 a 22, que são quase exclusivamente de procedência eloísta. No capítulo 20, o eloísta relata a tradição de Sara por Abraão. Como já vista em 12, versículo 10, mas com a diferença de que aqui é o rei Abimeleque de Gerar, em cujas mãos Sara é entregue, enquanto nos capítulos 12 foi o faraó no Egito. Entende a questão de assim, você vê uma situação de Sara com Abimeleque no capítulo, Sara com o faraó no Egito, e aí você fica assim, meu Deus do céu, foram dois caras? Ou foi um cara só, mas em cada tradição denominou-se uma outra pessoa? Então é algo para se pensar. Claro que assim, como vocês comentaram agora há pouco, tem a questão da idade dos autores, não tem a questão da linha. Quanto mais conservador o autor menos discutir esses assuntos ele vai. Quanto menos conservador o cara for, mais esses assuntos ele vai discutir. E no nosso caso, que a gente não é nenhum nem outro, vocês porque vocês estão começando e eu, porque eu não vou me debruçar sobre isso, né? Minha vida é o quê? É problema de irmã, tá entendendo? É briga de geração, bate palma, não bate palma. Então, a gente que está no raso da piscina, entendeu? Deixa essas coisas pro Rodrigo. Rodrigo pode se ocupar desse negócio, ele é teólogo, sou pastor. E aí, nesse caso, né, em relação a isso, pode parecer a mesma coisa, mas não é, tá, gente? O pastor, ele precisa estudar teologia, mas assim, o pastor, ele é um cuidador de gente, né? O teólogo é um camarada que está só pesquisando. Ele não tem a mesma preocupação, né? Por exemplo, claro que eu posso trazer crise aqui para vocês, mas eu vou ficar com a preocupação, entendeu? O teólogo já não tem a mesma preocupação, porque a gente está discutindo a teologia, é isso que a gente está fazendo, né? Aqui a gente não está fazendo um trabalho devocional. E aí, em relação a esse caso aqui, de forma semelhante, a narrativa da expulsão de Agar em Gênesis 21, versículo 9 em diante, tem uma forma paralela, um pouco diferente, em Gênesis 16. A história do sacrifício de Isaac, no capítulo 22, entretanto, é uma passagem exclusiva do eloísta. É possível constatar nitidamente várias diferenças na maneira de ambos os escritos apresentarem as histórias. Uma divergência que logo cai na vista é, por exemplo, esta. No javista, frequentemente, Deus ou seu anjo falam diretamente com as pessoas. Aí tem o exemplo, né, de Gênesis 12:1 e Gênesis 16:8. Enquanto que no eloísta, Deus fala em sonhos ou chama do céu. Por exemplo, Gênesis 20, versículo 3 ou Gênesis 21, versículo 17. Interessante, né? A gente vai pegando alguns detalhes. E aí, ainda uma terceira fonte contribuiu para completar a atual obra, o escrito sacerdotal. Ela recebeu esse nome porque manifesta um interesse acentuado em assuntos sacerdotais e culticos. Assim, por exemplo, fazem parte desta fonte as instruções sobre a circuncisão, Gênesis 17 em diante. As informações detalhadas
sobre a construção do tabernáculo. Êxodo 25, versículo 30 e Êxodo 25 a 30 e 35 a 40. E muitas outras disposições culticas. É também um escrito sacerdotal que traz numerosos dados cronológicos a respeito da idade de diversas pessoas. Por exemplo, Gênesis 12, versículo 4 e Gênesis 25, versículo 7, sobre o ano do êxodo do Egito, Êxodo capítulo 12, versículo 40 e outros semelhantes. Em tudo isso se mostra uma erudição semelhante à que foi cultivada nos círculos sacerdotais do antigo Israel. Ou seja, o pesquisador, ele olha para a época dos sacerdotes e ele percebe alguns traços relacionados aos sacerdotes numa época bastante remota, quando ainda não havia o sacerdócio levítico. E aí, continuando, deixa eu ver aqui, nestes círculos sacerdotais nasceu também o primeiro relato da criação, Gênesis 1, o qual reflete claramente um autor que pensa e ordena as ideias de forma sistemática. Enquanto isso, o segundo relato, em 2, forma uma unidade com a história da queda, né, no capítulo 3, e pertence à obra do Javista. O escrito sacerdotal é a mais recente das 3 obras narrativas e data muito provavelmente do tempo do exílio, ou seja, do século VI a.C. Vocês devem reparar, né, não sei quantos de vocês já viram, vamos lá para Gênesis, capítulo 1, e aí a gente vai verificar o seguinte, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, houve tarde e manhã, primeiro dia, segundo dia, parará, e viu Deus o tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde e manhã, o dia 6º. Aí você vê isso. Quando chega no capítulo 2, você verifica, assim os céus e a terra, todos os seus exércitos foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então você percebe a preocupação até com o 7º dia. Então você verifica alguns detalhes de um período sacerdotal segundo Rendtorff. Quando chega a partir do versículo 4, você vai olhando o seguinte, a narrativa já não é mais sistemática, não é mais passo a passo, já é um negócio assim, estas são as origens dos céus e a terra, quando foram criados no dia em que o Senhor fez, o Senhor Deus fez a terra e os céus, no dia que o Senhor fez, Deus fez, no período que o Senhor fez, né? E toda a planta do campo viu um vapor, e aí Deus formou o homem. No primeiro não, no primeiro dia teve tarde de manhã, teve isso, teve aquilo, teve aquilo outro, então você verifica que há uma preocupação com uma sequência de fatos, com os animais, tem uma questão, né, de Deus, né, conversando consigo mesmo, de fazer o homem, tudo tal, e no caso, né, do Javista, no capítulo 2 e no 3, Deus já conversa com o homem, já tem um papo reto, tem um face a face, né, já tem uma situação assim, e Deus não tem esse monte de dia, esse monte de tempo. E aí no dia que o Senhor criou, o Senhor fez isso. Afinal, é no dia ou nos dias? Os caras vão tomar cuidado. Entende? O que acontece? Nessa brincadeira que às vezes uma pessoa que quer fazer gaiatice com o crente, deixa o crente meio que sem resposta. Só que assim, como a gente não está vendo a Bíblia como livro de ciência, tá, e daí? Para mim não faz diferença nenhuma, Deus continua falando comigo. Não vai mudar, Deus continua falando comigo. Entende? Para mim não faz diferença nenhuma. E aí nesse caso, tem gente que acredita em gnomo, né? Eu acredito na palavra de Deus. Se ninguém zoou o cara que acredita em gnomo, por que vai ficar me zoando? Eu que acredito num Deus supremo acima de todas as coisas do universo. Eu acho que eu acredito numa coisa melhor do que um duende, né? Mas tudo bem. Ah não, gnomo é diferente de duende. Mas não é a minha área, então não entendo, né, gente? Dá um desconto. Aí... depois eu vou assistir aquele filme da Xuxa, né? Eu acredito em doente, aí eu vou aprender um pouco mais. E aí em relação a esse caso aqui, né, a gente observa, né, que como é que eu posso dizer, nessa situação, o escrito sacerdotal é a mais recente das 3 obras narrativas,
e data nesse período do tempo do exílio. Pouco mais tarde, estes 3 escritos foram finalmente compilados para formarem uma única composição narrativa. Podemos imaginar este processo à semelhança de como se os diversos relatos dos quatro evangelhos do Novo Testamento fossem combinados em uma só unidade literária. Entende? Então, é como, por exemplo, existem, por exemplo, a gente tem Mateus, Marcos e Lucas, e aí você tem João. Você vê que são perspectivas divergentes. E aí até se tenta fazer a harmonia dos evangelhos, mas ainda fazendo a harmonia dos evangelhos, você vê uma situação que é antes, depois é depois, né? E aí como é que é a questão do galo que canta. Então tem algumas situações que a gente, olhando as harmonias dos evangelhos, a harmonia dos evangelhos, ainda assim a gente tem um pouco de dificuldade, dado o que? A diferença dos autores. Como é diferente os autores, é como, por exemplo, né, se Gilson, Marília e Patrícia escrevessem sobre a vida do Luiz Cláudio, que não é Júnior, né? Se eles escrevessem separados, cada um no seu canto, não contariam a mesma história. Aí alguém vai dizer assim, mas foi Deus que revelou. Lembra? Deus inspirou o texto, não é o autor que é inspirado, senão tudo que o autor escrevesse seria santo. Meu filho, vai ali na padaria, compra 5 pão por R$1. Pronto, é santo. Não é ele que é inspirado, o texto é inspirado. Lembra? Toda a escritura é inspirada. E aí, nesse caso, a gente, por exemplo, vai reparar aqui, né, que esse material é compilado como se de repente assim, nesse lugar que eu estou aqui, eu já tenho o texto do sacerdotal, porque eu estou mais perto do sacerdotal, eu tenho o texto do javista e do eloísta que estão lá atrás, e agora eu vou fazer o quê? Vou fazer a minha obra. A diferença é que quando eu faço uma obra hoje, eu coloco as citações de fonte, nota de rodapé, esse negócio todinho. E no caso, naquela época, não tinha como botar nota de rodapé, né? O que acontece? Você está juntando o material, está juntando a obra e virou uma terceira obra, que é a sua obra. E aí, né, no Pentateuco, o escrito sacerdotal, com a sua estrutura cronológica, serve como uma espécie de moldura que é preenchida com o material transmitido pelas outras fontes literárias. Por fim, foi acrescentado o Deuteronômio, que representa uma 4ª obra independente e data do século 7 a.C. Então, por exemplo, o deuteronomista, né, ele vem de um período bem posterior, e ele junta esses elementos, embora o Deuteronômio em si seja um material separado de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Pastor, sim. 700 anos só o Deuteronômio antes de Cristo? Hã? 700 anos só o Deuteronômio antes de Cristo? Isso, exatamente, 700 a.C. Para mim era tipo, sei lá. Então, se a gente pegar o raciocínio do Cláudio Francisco, né, Deuteronômio é do tempo de Moisés. Entendeu? Inclusive, quando Moisés diz, né, que Moisés vai morrer, que Moisés morreu, quando Moisés diz que Moisés morreu. Certo? Isso.